Então, estamos aqui em mais um episódio para falar sobre finanças. Gente, eu tô aprendendo tanto com o nosso convidado, Márcio Leite. Obrigada aí pela presença. No episódio anterior, nós estávamos falando sobre geração de caixa, o capital de giro, fluxo de caixa, o que é ter lucro, o que é ter faturamento, e agora entrou uma dúvida que é recorrente de nossas seguidoras, que é o seguinte: as pessoas montam empresa para terem um trabalho para si, para ser dona do seu próprio nariz, mas elas confunde pessoa jurídica com pessoa física e não sabem o quanto que elas têm que se pagar, como se precifica o trabalho e a qual ela então está fazendo para o negócio dela. Márcio, me dá uma luz nesse sentido. Tem saída para isso? Como se precifica esse trabalho? A precificação, basicamente, tem a ver direto com o produto ou serviço que você executa. O melhor do mundo é que eu pudesse ser um profissional que cortasse cabelo e pudesse cobrar R$5.000 para cada pessoa que sentasse ali na minha banca, né? Ia ser um espetáculo. Eu era um cara que acertava todos os cortes, mostrava como ia se sair, as cores, tonalidades, ia fazer tanto sucesso que ia fazer fila de pessoas querendo pagar aquele valor. Mas essa não é a realidade, né? Então, o problema que você tem é, se você bota um negócio muito caro, você não vai ter pessoas querendo lhe visitar. Se você bota um negócio muito barato, provavelmente você não vai ter resultados, lucro. Talvez você tenha algum caixa e pense que é lucro, use e dá tudo errado. Então, a precificação é um negócio super importante para a gente saber qual é o serviço, qual é o produto, quais são os elementos, os insumos que nós usamos. E insumos são todas as coisas que fazem parte de um produto ou de um serviço. Se meu trabalho é fazer e-books na internet, eu vou precisar ter um bom computador, eu vou precisar ter algumas aulas de como formatar textos, ou como saber acompanhar ou fazer campanhas, ou contratar pessoas que façam campanhas. Então, assim, eu preciso conhecer bastante a estrutura de custos. Dado que eu sei a estrutura de custos, eu nunca posso esquecer o imposto, porque todo negócio tem imposto. Mesmo que eu seja um MEI, que é o imposto mais baratinho, tem que botar na conta o imposto. Sim, com certeza. Então, se eu tenho uma visão perfeita de custos, tenho uma visão perfeita dos impostos, eu agora preciso saber qual é a remuneração que é possível eu ter. É claro que todo empresário deveria tender a maximizar a sua remuneração. Nós temos aqui dois grupos bem distintos de coisas que poderiam acontecer. Um é que a gente pudesse estar falando do MEI, em que ele é o único executor do processo, então aquilo que aquela empresa dele, MEI, faz, que é uma estrutura de pessoa jurídica faz, vai pagar a ele. Então ele tem que saber qual é o valor do trabalho hora, o valor do trabalho dia ou o valor do trabalho mês e quantas execuções ele vai precisar fazer no tempo que ele determinar para aquele salário ser pago, aquele custo ser pago. Então o MEI pode remunerar o seu proprietário, né, o valor do seu trabalho. E pode ser um resultado zero na empresa, porque há uma identidade entre o executor e o proprietário. Mas ele tem que entender que aquilo é a remuneração do trabalho e isso tem que estar na componente preço. Isso é muito interessante. Isso tem que entrar na componente porque preço. Muitas vezes a pessoa acha que o caixa que entra na empresa dela dá de pagar a conta de luz e não tem nada a ver, a conta de luz de casa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que realmente entender a sua precificação através das horas prestadas para o seu negócio, né? E aí essa precificação vai gerar o seu prolabore, é isso? Isso, o MEI tira como dividendo, como prolabore, paga lá a cota do INSS, que é um outro... Que é o salário do sócio, do dono. É o salário do sócio. Mas aquilo é um comprometimento da pessoa jurídica. Ele tem uma capacitação, ele tem um conhecimento, ele tem uma sabedoria que ele vende através da MEI. A MEI é a personalidade jurídica. Essa tem que estar com a conta toda bem acompanhada e certinha para gerar a capacidade de pagar o salário do sócio, que é isso.
Isso meio tem que fazer. Quando você entra numa sociedade de sócios ou comercial, é diferente. Você tem que pagar os salários das pessoas contratadas para executar o negócio e tem que lembrar de que o sócio, que foi quem investiu e corre risco, né? O sócio corre muito risco, né? Ele está dando emprego, ele está se obrigando a pagar salário, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, impostos. Então, o empresário aqui que é dono de ações, ele corre muito risco, ele precisa ter uma remuneração de risco. A remuneração de risco é uma remuneração maior, é a remuneração do capital. Então aqui você tem a base toda de mercado, novamente, vai seguir a mesma estrutura. Custos de insumos, de aluguel, de energia, de maquinários, custos da depreciação desses bens para poder repô-los ao longo do tempo, custos de coisas que são usadas no processo. Quer dizer, isso tudo tem que estar muito bem acompanhado, conhecido, né, para a formação do conjunto dos custos, para depois colocação dos impostos sobre aqueles custos para formar o preço da venda. E você tem que planejar isso antes, porque se você tiver custo, imposto, e chegar no preço aqui e não vender, quebrou o negócio. Vai perder muito dinheiro. Gente, olha, realmente cuidar de dinheiro de um negócio não é para qualquer um, mas tudo dá de aprender. Eu aprendi pra caramba até então, né? Embora já tenho anos e anos e anos aí de empreendedorismo, de vida, de negócios, a gente, nesse quesito, a gente está sempre aprendendo. Como realmente entender a dinâmica que o dinheiro percorre numa organização é importante para que, de fato, o negócio tenha uma vitalidade e longevidade também, né? E tem outra coisa, né, nos dias atuais, muito importante, você tem muitas tecnologias novas e você então tem que todo dia reinventar a sua empresa. Se você não destruir a sua empresa todo dia e construir uma nova, você corre o risco de ser comido pela concorrência. É verdade. Então o negócio é, como você disse, é muito complexo, mas isso é o bonito de um negócio, isso é o bacana do empreendedor, é que ele, todo dia ele tem muitas ligações mentais a fazer. Ele tem que tocar aquela coisa que é rotina, mas ele tem todo dia estar buscando, pesquisando uma informação para que o seu negócio tenha vantagem competitiva, tenha preço competitivo, que a clientela goste, que retorne. Quer dizer, isso tudo você tem que pensar, executar, planejar, planilhar sempre. A planilha é sempre importante. Quem não gosta de Excel, aprende a fazer uma planilha Excel e botar tudo ali. Você vai saber fazer o fluxo de caixa, vai saber calcular o capital de giro, vai projetar o seu lucro, vai saber se vai dar para fazer investimentos e você vai ter um negócio sempre up to date. Uau! Então, hoje terminamos de falar sobre agora capital de giro, já falamos sobre fluxo de caixa, sobre precificação. E agora, o que é importante para tudo isso, se você tem um negócio, é realmente ter lucro. Porque não existe negócio sem lucro, não existe empresa sem lucro. Esse é o objetivo fim de um negócio, mas para chegar ao lucro precisa passar por tudo isso antes. E nós trouxemos tudo isso para você e trouxemos essa pessoa que é o nosso enorme gratidão, obrigada aí por realmente compartilhar toda essa sabedoria, né? O Márcio Leite, onde nós queremos trazer o que há de melhor no mercado, porque nós somos Topless.